Então, pessoal, boa noite, graças e paz a todos. Deus esteja com vocês aí. Hoje, como o Thales falou, a gente volta ao estudo de Atos, né? A gente vai estar continuando onde a gente tinha parado. E convidar vocês a abrirem suas Bíblias aí em Atos, capítulo 8. E a gente vai ler a partir do versículo 26. E dar as boas-vindas aí, meu primo Diego. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. E também que o Senhor possa estar falando de forma especial, né, a cada um de nós nessa noite. Vamos orar antes da gente começar? Senhor Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Pai, reunidos com o propósito de buscar a Tua face, Senhor. Deus, nós queremos, Deus, buscar o Senhor, te conhecer mais, ouvir a Tua voz nessa noite. Deus, eu estou aqui, Deus, eu sou fraco, falho, Deus, pecador, necessitado, carente da Tua graça, Pai. Se não for o Senhor que falar nessa noite, nada adianta, Pai, eu dar o meu melhor aqui, Deus. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem fazer aquilo que eu não posso fazer. Usa-me apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, Pai, e glorifica o Teu nome nessa noite. Que a Tua palavra seja pregada, Deus, com vida, Deus, e que o Senhor faça a obra no coração de cada um que está aqui nos ouvindo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos ler o texto. Só para a gente ter um contexto aqui, né? Vou dar uma introdução antes da gente ler o texto. Primeiro Atos é o livro que conta a história da igreja, né? Então tem os detalhes dos primeiros anos da igreja cristã, como, por exemplo, a descida do Espírito Santo, as primeiras conversões e milagres, a perseguição que desencadeou ali no começo da igreja. Ele também retrata a vida comum, né? Suas características, as práticas da igreja, os princípios que eram seguidos. Fala das virtudes daquela igreja, né? Uma igreja que tinha tudo em comum, que andava junto, que compartilhava o pão, né? Mas também fala dos seus problemas, né? Fala da hipocrisia no meio da igreja, através da passagem lá a gente já estudou Ananias e Safira. Fala de problemas de injustiça no meio da igreja, e aí gerou a instituição dos diáconos, a gente já viu no capítulo 6. Fala da perseguição, a gente viu ali no capítulo 8, 7 e 8, né? O discurso de Estevão e como ele foi apedrejado até a morte, ali logo no comecinho da igreja. E após isso, o Lucas, que era o escritor do livro, né, ele começa a nos contar a história de como a igreja saiu de Jerusalém por causa da perseguição e foi cumprindo o versículo 8 do capítulo 1, né, que dizia que Deus eles seriam testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a partir desse texto que a gente vai olhar hoje, a gente vê o evangelho saindo de Jerusalém até os confins da terra, e é o que a gente vai estar estudando nessa noite. Nesse texto específico, a gente vê o ministério evangelístico de Filipe. Filipe era um diácono, né, que foi eleito ali no capítulo 6. Para ser diácono, a gente já sabe as características, né? Tinha que ser um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Então, Filipe era um homem desse, um homem que foi eleito pela igreja para estar cuidando da distribuição de alimentos aos pobres. Ele era um homem de Deus. E Filipe tinha esse ministério evangelístico, com a perseguição. Ele é um dos que sai de Jerusalém e vai para Samaria e começa a pregar o evangelho lá. Lá ele começa a pregar a Cristo, começa a fazer diversos milagres e sinais. Pessoas são curadas e Deus é glorificado naquele lugar. E aí muita gente se converte, multidões se convertem ali, e grande alegria toma conta daquela cidade. Inclusive, dentro dessa história aí, tem a história de Simão, que era um mágico, que foi um ilusionista, né, e fazia muitas coisas, e o povo era tudo encantado por ele. Eu acho que ele ganhava muito dinheiro com isso naquela época. E ele se impressiona com a pregação e com a vida de Filipe, e declara sua fé em Jesus Cristo também, começa a seguir Filipe ali, em tudo que ele fazia. Um belo dia, quando chegam, quando Pedro e João, né, os apóstolos, estavam em Jerusalém, fica sabendo que em Samaria o evangelho estava sendo pregado, e eles vão lá para ver o que estava acontecendo e orar por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Quando eles chegam lá, que oram pelo pessoal, e eles recebem o Espírito Santo, Simão vê aquele evento, aquela coisa extraordinária, e
simplesmente fica encantado e aí chega para os apóstolos e oferece dinheiro a eles, diz, olha, queria que vocês me dessem esse poder também de fazer com que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Então, eles olham para Simão ali, veio um coração, né, não regenerado, um coração ainda em pecado, ainda longe de Deus, porque ele queria comprar o poder dos apóstolos, e eles lançam uma maldição sobre ele, é uma situação bem, bem pesada, assim. Mas aí a gente chega nesse momento em que Filipe estava ali, e tudo isso tinha acontecido na cidade de Samaria, e Deus tem uma nova missão agora para Filipe. Ele vai cumprir sua missão para em outro lugar. E é isso que a gente vai ler nesse momento. Então eu queria pedir aqui, deixa eu ver, Johnny, tu podia ler o texto para a gente, do versículo 26 até o versículo 40 do capítulo 8? Posso. Tá todo mundo me ouvindo? Então, sim. Tá certo, vamos lá. O anjo do Senhor disse a Felipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o seu coração. Ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Então, esse texto aqui mostra essa missão de Filipe, que eu queria que a gente pudesse estudar ela, né, devagarinho, versículo por versículo, entendendo e aplicando no nosso coração, que o Senhor possa nos capacitar a isso nessa noite. Então, diz o texto que um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Primeira coisa que a gente vê é que o anjo do Senhor falou com Filipe. Então, quem era Filipe? Filipe era um homem que ouvia a voz de Deus. Não era um homem qualquer. Filipe é chamado de evangelista. Ele era um homem que pregava o evangelho. Um homem que colocava a sua vida à disposição de Deus para que outras pessoas pudessem conhecer a verdade que salvou a sua alma. E Filipe era um homem que ouvia a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus requer intimidade. Ouvir a voz de Deus requer vida com Deus, requer relacionamento com Deus, requer obediência. Então, Filipe era um homem de Deus. John, se tu puder desligar o teu microfone. E aí, valeu. E aqui a gente vê Deus direcionando Filipe.
Filipe, como seu servo, era alguém que era direcionado por Deus na missão. E a gente tem vários exemplos disso no livro de Atos, né? Deus direcionando os seus servos para onde ele queria que a sua palavra fosse pregada. A gente vê, por exemplo, Pedro sendo direcionado por Deus através de uma visão aí para a cidade de Cornélio, né, e pregar o evangelho lá aos gentios. A gente vê Paulo e Silas sendo direcionados em Trode para ir para Macedônia. E a gente vê aqui Filipe sendo direcionado enquanto estava em Samaria, a ir para um lugar deserto. Mas a missão de Filipe era muito estranha, era uma missão atípica, né? Uma missão de ir para um lugar deserto, ir para o sul. Filipe estava em Samaria, e aí já tinha uma pequena igreja ali crescendo e se fortalecendo através da pregação dele. E Deus, de repente, direciona ele para sair do lugar onde tudo estava acontecendo, onde as coisas estavam dando certo, para ir para um lugar improvável. E é interessante isso porque, às vezes, meus irmãos, na verdade, sempre Deus vai nos direcionar para sair do lugar onde só tem gente ouvindo a voz de Deus, onde todo mundo concorda com o que está acontecendo, onde tem muitos santos. Porque o lugar dos santos, o lugar da luz, é onde há trevas. E o lugar de Filipe não era somente o lugar onde havia muita gente já ouvindo o evangelho, já entendendo, já confiando em Deus. Mas Deus queria Filipe num lugar onde não havia essa luz ainda, para que ele pudesse iluminar, para que ele fosse luz. Então é preciso, muitas vezes, sair dos guetos cristãos e ir lá fora, onde os pecadores estão. E lá fora, onde as pessoas não estão, muitas vezes, tendo a mesma oportunidade que nós aqui temos de ouvir a voz de Deus. E que nós possamos ser voz de Deus para eles. E o interessante é que, às vezes, esses lugares são lugares e situações que Deus nos ordena que não fazem sentido humanamente falando. Né? Qual o sentido que faria sair de Samaria, com todo o sucesso que está acontecendo ali na pregação do Evangelho, e descer para um lugar deserto? Qual o futuro que ia ter isso? Né? Mas a Bíblia é assim, e muitas vezes Deus manda o seu povo fazer isso. Se a gente for pensar, por exemplo, Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro. Jesus mandou, por exemplo, um cego que tinha sido... Ele cuspiu no chão, pegou a terra, botou nos olhos do cego e mandou ele se lavar num tanque. Eliseu ordenou a Naamã que desse 7 mergulhos no Rio Jordão. E são coisas que às vezes não fazem sentido, mas eu queria dizer a vocês, meus irmãos, Deus não precisa trabalhar com os nossos métodos. Ou ele não precisa que a gente entenda o que ele está fazendo para que as coisas deem certo, para que ele possa trabalhar. E o interessante é, se você olhar o texto, é muito direto, porque ele diz simplesmente assim. Ele não diz Filipe questionou. Filipe perguntou a Deus, mas Deus como é? Filipe pediu confirmação. Ele diz, Filipe se levantou e foi. E quão bonita essa atitude de Filipe aqui, essa obediência ao Senhor. Mesmo sem entender, mesmo sem ter, como é que eu diria, talvez a compreensão exata do que Deus estava mandando, sem entender as razões que Deus tinha para mandar aquilo, para mandar ele fazer aquilo. Ele simplesmente se levantou e foi. Nós precisamos estar abertos para as direções do Espírito de Deus, ainda que elas sejam novas e diferentes das que fazemos ou sempre fizemos, desde que elas sejam bíblicas. E Filipe estava ali, meus irmãos, para obedecer, não necessariamente para entender. Que a gente possa ter essa mesma disposição. Obedecer é melhor do que entender. Estava pensando sobre isso esses dias. Filipe era um homem de fé, e ele confiava no Deus que o direcionava. Ele sabia, se Deus me mandou, então eu tenho que ir. Se Deus me mandou, ele sabe o que está fazendo. E quantas vezes a gente fica ali sentindo o desejo da parte de Deus, sendo direcionados por Deus a fazer uma coisa, a pregar uma determinada pessoa, a ir para um determinado lugar, né? A começar um novo ministério, a começar uma nova coisa, mas a gente fica se freando, porque a gente simplesmente não entende, ou a gente precisa, talvez, ter uma compreensão perfeita das coisas antes de começar a fazê-las. Mas a gente precisa aprender com Filipe, que era um homem de fé. A fé age pelo que sabe, não pelo que sente ou pelo que vê. E aí, continuando o texto, havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro.
Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, ele vinha lendo o profeta Isaías. Então vamos entender aqui a cena. Imagine você agora uma estrada que pegava ali da região de Gaza e descia para o Egito. E vinha essa estrada deserta, né? Não tinha cidade, não tinha gente por ali, mas vinha uma carruagem e vinha um africano, etíope, sentado nessa carruagem. Era um cara rico, ele era um alto oficial da rainha Candace. Candace, na verdade, não era um nome de uma pessoa, mas era um título, ao mesmo jeito, da mesma forma como, por exemplo, eu acho que o imperador romano era o César, né? Que era um título, não necessariamente o nome dele. Então, Candace era era o título da rainha mãe dos etíopes, que às vezes tomava atitudes e fazia coisas em nome do rei. Então, ele era um servo dela, era como se fosse o ministro das finanças, o ministro como é que chama? Da fazenda, né? Do reino da Etiópia. E ele era um cara muito importante e muito rico. E o que ele estava fazendo? Ele tinha ido para Jerusalém, diz o texto que ele foi adorar em Jerusalém. E se a gente for olhar, por exemplo, a história aqui, vamos lembrar, ele é o quê? Ele é etíope e ele é eunuco, né? Eunuco quer dizer que desde a sua juventude ele teve sua sexualidade castrada para que ele pudesse servir por toda a sua vida a rainha ali. E ele era etíope, ou seja, da Etiópia. E essas duas características, elas faziam com que ele não pudesse ser aceito dentro do templo de Israel. Por mais que ele quisesse buscar a Deus, por mais que ele quisesse ouvir a voz de Deus, ele podia ficar ali do lado de fora, né, ouvir algumas coisas, mas ele não podia adentrar o templo, porque era proibido aos eunucos adentrar o templo, os etíopes também não poderiam. Apesar de que havia uma profecia lá de Isaías que profetizava que tanto eunucos como etíopes um dia iriam entrar no templo de Israel e ser parte da família de Deus também. E aqui talvez seja o cumprimento dessa profecia. Mas o que acontecia? Ele tinha ido adorar em Jerusalém e estava voltando para a sua terra. E ele vinha lendo o profeta Isaías. Né? Naquela época as pessoas gostavam de ler em voz alta, então ele estava lendo em voz alta na sua carruagem o livro do profeta Isaías. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, que interessante, né? O cara lá do outro lado, da Etiópia, um reino distante, que não tinha muito a ver com Israel, inclusive era excluído do culto de Israel, mas que tinha sede de Deus. E Deus colocou no seu coração fome e sede pela sua presença. E aquele homem ia para Jerusalém, tão longe do seu reino, buscar a face de Deus. E voltava lendo o livro do profeta Isaías, tentando entender mais, aprender mais sobre o Deus de Israel. E eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, quantos homens e mulheres estão muitas vezes distantes, tão longe dos guetos evangélicos, mas têm sede de Deus e desejam ouvir a sua voz. Quantas pessoas que talvez são consideradas por nós improváveis, que a gente não investiria muito na vida delas, talvez a gente não apostasse muito que essas pessoas seriam servos de Deus. Mas Deus tem suscitado fome e sede no coração de pessoas improváveis nesse mundo. E isso me mostra que o evangelho é para todos os povos da terra, né? Para os que são e para os que não são, para todos os tipos de pessoas. Para as pessoas que talvez a gente olhe, talvez a gente aposte melhor nelas, aposte mais, diga, essa pessoa aqui é de boa família, tem bons costumes, faz coisas boas, tem uma vida regrada, tem um trabalho fixo, eu acho que isso aqui dava um bom cristão. Ah, mas essa pessoa aqui não, ela vive um estilo de vida tão diferente, tão estranho, tão improvável. Esse daqui não. Talvez a gente não diga isso com nossa boca, mas muitas vezes pensamos com a nossa mente e julgamos as pessoas dessa forma. Mas Deus não faz assim. E é interessante porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que no fim haverá gente de todos os povos. No capítulo 5, versículo 9, diz assim: E cantavam os povos diante de Deus um novo cântico, dizendo: Digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, povo e nação. Então, naquele dia, meus irmãos, haverão lá pessoas que talvez para mim e para você seriam improváveis de estar naquele lugar.
Pessoas que talvez a nossa mentalidade não consiga conceber, o que a gente acha muito distante do reino de Deus. Mas Deus tem buscado pessoas assim. E Deus não está limitado pela nossa cosmovisão ou por aquilo que a gente pode imaginar que ele deva fazer. E aqui é mais um exemplo disso. O texto continua. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Mais uma vez, Filipe é direcionado, agora pelo Espírito Santo, e para se aproximar da carruagem. Filipe escuta a leitura do livro do profeta e aproveita a oportunidade. E isso é muito extraordinário, meus irmãos. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Porque o Espírito disse a Filipe para se aproximar da carruagem. Mas ele não disse o que ele tinha que fazer quando ele chegasse perto. Ele não deu toda a receita de bolo, não deu o script completo, todos os detalhes do que Filipe deveria fazer. Ele simplesmente disse: se aproxime daquela carruagem. O resto era com Filipe. Ele devia estar atento ao que aconteceria, buscando as oportunidades para poder propagar o evangelho de Deus. E eu acho muito interessante isso, porque quantas vezes a gente não tem aproveitado as oportunidades que são colocadas na nossa frente? Talvez, meus irmãos, Deus esteja colocando eu e vocês no caminho de eunucos, no caminho de pessoas improváveis, mas que têm fome e sede dele, e que têm buscado a Deus de alguma forma, têm buscado ouvir a sua voz, mas não compreendem, para que nós expliquemos a essas pessoas o evangelho. E isso às vezes é a sua família, talvez um familiar seu pai, sua mãe, seus irmãos, às vezes primos, amigos, colegas, às vezes gente que está na sua faculdade, às vezes colegas de trabalho, gente da sua vizinhança, pessoas que Deus fez com que você fosse para o caminho delas e os caminhos de vocês se cruzassem. Às vezes a gente acha que isso é pura coincidência. Mas eu queria dizer, meu irmão, não há coincidência na vida de quem é filho de Deus. Na verdade, não há coincidência em canto nenhum, tudo é propósito de Deus. Então, que a gente possa ter uma visão diferente sobre isso. E quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, mais nós vamos perceber as oportunidades e ser capaz de aproveitá-las. Eu queria perguntar para vocês, será que nós temos aproveitado essas oportunidades? Será que nós temos buscado essas oportunidades? Porque estava até conversando com o pessoal do Conselho Missionário esses dias, as oportunidades estão aí. A questão é que muitas vezes nós não estamos buscando vê-las. Elas passam na nossa frente e a gente, como não está atento, não percebe. Então eu quero convidar você a ser intencional, sabe? Em primeiro lugar, orar por isso. Orar pelas pessoas que estão no seu ciclo social. Seja todos esses que eu falei aí, família, amigos, trabalho. E dizer, Senhor, como eu posso ser luz na vida dessas pessoas? Como eu posso ser um Filipe na vida dessas pessoas, um evangelista na vida dessas pessoas? Em segundo lugar, buscar oportunidades. Senhor, como eu posso fazer isso? Me ajude, me dê discernimento, me dê oportunidades e buscar essas oportunidades, sabe? Marcar encontros, conversas, ter relacionamento com essas pessoas. Em terceiro lugar, aproveitar as oportunidades, porque muitas vezes elas aparecem. E veja que grande oportunidade que estava acontecendo aqui. O homem estava lendo o livro do profeta Isaías. E a gente vai ver já era o capítulo 53, que falava justamente do servo sofredor Jesus Cristo. E é interessante porque aqui o homem se mostrou aberto a ser ensinado sobre o texto bíblico. Ele disse, eu não entendo o que eu estou lendo, mas se você me explicar, né, se tiver alguém que me explique, eu vou entender. E é assim que continua a nossa história. Diz assim, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então o eunuco estava lendo simplesmente o livro de Isaías, capítulo 53.
né, que fala lá, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Falava sobre a morte de Jesus. Quer uma oportunidade melhor do que essa? E ele pediu Filipe para explicar isso aí. E diz o texto que, começando por essa passagem da Escritura, ele anunciou a mensagem de Jesus. E aí é interessante porque a gente vê que o evangelista ele precisa estar preparado para anunciar o evangelho a partir de diversos pontos da Escritura. Nós precisamos conhecer as Escrituras, meus irmãos. Se nós queremos pregar o evangelho, nós precisamos conhecer, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Toda a Escritura aponta para Cristo. Talvez realmente a tarefa de Filipe aqui foi mais fácil, pelo fato de que ele já pegou o texto prontinho ali que falava sobre Cristo. Mas ele não se limitou àquele texto, ele saiu usando outros textos para mostrar por toda a Escritura que Cristo estava revelado ali. Cristo está em toda a Escritura, meus irmãos. E isso é maravilhoso, quando a gente consegue encontrar ele de Gênesis a Apocalipse. Né? Encontrar Cristo, como a gente viu algumas semanas atrás, no livro de Ruth. Um livro que tem uma história onde o nome Cristo nunca aparece, mas ele está por todas as páginas daquele livro. Está em cada versículo, está em cada cena daquela história. E isso é maravilhoso, porque Cristo está lá. E o papel daquele que evangeliza, do evangelista, é conseguir enxergar Cristo e trazer Cristo para os olhos daquele que lhe ouve, do pecador. Nós precisamos ler as Escrituras e buscar Cristo em cada versículo delas. E eu fico me lembrando, quando eu escuto essa história, vendo a história de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam ali falando sobre a morte de Jesus, não sabiam que Jesus estava com eles, né, depois da ressurreição, voltando tristes de Jerusalém para Emaús, e Jesus se junta a eles não reconhecem Jesus, e começam a falar tristes, e Jesus pergunta o que está acontecendo, eles vão dizer, você não soube das notícias, o nosso mestre, o Messias, ele esteve aqui entre nós, e morreu, e tal. E aí Jesus, ele começa a falar para eles, nesses tardos de coração, não sabia que tem que se cumprir a Escritura, aí diz assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. Então, veja como Jesus também era assim, nós temos que imitar o nosso mestre. Filipe fez o mesmo, começando pelo texto de Isaías, ele foi mostrando por toda a Escritura que Jesus Cristo era o Filho de Deus e é o Salvador do universo. Então, que nós possamos também, meus irmãos, conhecer as Escrituras, para ser capaz de apresentar aos homens, em diversos pontos da Escritura, usando diversos textos adequados às situações que eles se encontram. Quem é o nosso Salvador? E diz o texto, seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água. O que me impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Então o eunuco pediu para ser batizado. Isso aqui é um ponto interessante, porque se ele pediu para ser batizado, significa que ele entendeu que precisava ser batizado. Significa que, nesse curto tempo que eles estiveram ali, enquanto Filipe evangelizava esse homem, ele fez questão de falar sobre o batismo, que mostra a importância do batismo como símbolo do novo nascimento. E é interessante porque talvez muitos de nós, membros de igrejas tradicionais, a gente se impressiona um pouco com esse batismo tão rápido, né? Mas ele não passou nem pela classe dos primeiros passos. Mas ele não fez um bocado de coisa lá. Ele simplesmente vê a água e pede para ser batizado. Tendo confessado Jesus como Filho de Deus, ele é batizado pelo diácono Filipe. Deus não precisa de burocracias, meus irmãos. O evangelho é simples. Muitas vezes nós criamos barreiras. E entenda o que eu estou querendo dizer aqui. O mais importante é a sua fé em Cristo, a sua confissão, o seu coração. Claro que existem regras que às vezes a gente cria para que as coisas sejam mais bem feitas, não por Deus, mas por nós, naquilo que nós fazemos. O diácono Filipe batizou o eunuco, sem a necessidade de apóstolo para realizar o sacramento. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês. Como é que a gente pode ter equilíbrio vendo essa passagem? Primeiro, como a gente faz parte de uma igreja que tem suas próprias regras e seus estatutos, nós devemos nos adequar a eles e cumpri-los. Então, existe uma autoridade na nossa igreja, existem pessoas, homens de Deus,
que tem se dedicado a estudar as Escrituras e a fazer o melhor pelo povo de Deus. E a gente tem entendido que é necessário, por exemplo, na nossa igreja, passar por um período de estudo da Bíblia, entender a doutrina bíblica, entender a doutrina da igreja, seus estatutos e regras, e se batizar. Mas, ao mesmo tempo, que a gente também, meus irmãos, não restringe o agir de Deus ao modo como a nossa denominação faz. Né? Que a gente não pense, Deus não pode fazer diferente do que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz. Não, meus irmãos, Deus não está limitado ao que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz. Né? A gente pode fazer entendendo que é a melhor forma de fazer. Mas Deus pode fazer de alguma outra forma, desde que, claro, não contradiga a sua própria palavra e aquilo que ele já fez antes. E aqui a gente vê um exemplo disso, do Deus simples, que no meio de uma passagem ali, numa carruagem, né, fez com que o homem se convertesse e fosse batizado. E ali, todo o evangelho foi pregado, uma alma salva, Filipe cumpriu o seu trabalho. Eles desceram a água, diz o texto, talvez, só um adendo aqui, só um parênteses, você fica pensando, eita, desceram a água, então quer dizer que batismo tem que ser por imersão, né? Só vale se for jogar o cabo dentro da água lá, botar a cabeça dele, tirar e pronto. Mas é interessante a gente entender aqui algumas coisas. Primeiro, esse texto não nos diz muito como ele foi batizado. Se por aspersão, né? Aspersão é quando você joga só a aguinha na cabeça, né? Como se faz na nossa igreja. Ou por imersão, né? Que você deita no tanque batismal lá, como é na igreja batista, por exemplo. Na verdade, esse desceram a água pode significar que eles foram submergidos na água. Só que, se você fosse pensar assim, seria estranho, porque Filipe e o eunuco iam para debaixo d'água. Então, não é normalmente assim que acontece o batismo, né? O batizador e aquele que vai ser batizado mergulhando. Então, talvez o mais provável é que os dois tenham entrado na água, até mais ou menos a altura da cintura, e ali Filipe batizou ele, seja por imersão, né, mergulhando ele na água do rio ou do lago, o que quer que seja por aspersão, pegando um pouco da água e derramando sobre a sua cabeça. O que importa é que ele foi batizado. E a gente precisa aprender a prestar atenção naquilo que é mais importante, não naquilo que é secundário. Né? Tanto que, por exemplo, a nossa igreja, por mais que batize por aspersão, mas reconhece pessoas que vêm batizadas de outras igrejas por imersão. E assim também eu acho que algumas igrejas fazem, igrejas irmãs em Cristo. Né? Mas o importante é que a gente perceber que Deus fez a obra na vida desse homem, no meio de uma estrada, no caminho para casa. E ali ele se converteu. E ele foi batizado. E declarou a sua fé publicamente em Cristo, na presença de Filipe e de quem tivesse ali no meio, né, na sua carruagem, junto com ele indo para casa. E continuando o texto, finalzinho, diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então, quando eles saíram da água, acabou a missão de Filipe, e o Espírito levou ele para outro lugar. Que vida maravilhosa é essa, né? Guiada pelo Espírito. Vai para lá, faz o trabalho, sai daqui, vai para outro canto, vai fazer o trabalho, vai continuar sendo guiado pelo Espírito. É maravilhoso, meus irmãos, ser guiado pelo Espírito. Que Deus nos conceda esse privilégio. O propósito de Deus era apenas que esse eunuco fosse salvo. Veja, Deus tirou Filipe lá de Samaria. Isso me faz ver como Deus ama os pecadores. O amor de Deus é maravilhoso. O esforço que Deus faz, né, usando seus servos para salvar uma alma. Ele fez o grande evangelista Filipe sair de Samaria, onde tinha um trabalho promissor, com muitos convertidos, para uma estrada deserta em busca de um etíope, eunuco. Ou seja, Deus se importa com indivíduos, não apenas com nações e povos. Deus se importa com pessoas individuais, com pessoas específicas. Talvez a gente, às vezes, o mundo pinte essa ideia de um Deus muito grande e muito ocupado para se importar com cada um dos 7 bilhões de seres humanos. Mas não é esse o Deus que a Bíblia pinta. Não é esse o Deus que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra um Deus que se preocupou com um eunuco e mandou Filipe descer para uma estrada deserta só para encontrar com ele, só para poder pregar o evangelho para ele, porque a alma daquele eunuco era preciosa para Deus. O cuidado de Deus foi maravilhoso para a vida dele. Como é maravilhoso ver o amor desse Deus que se importa com suas criaturas, a tal ponto de cuidar delas de forma pessoal. Né? Havia muitas outras pessoas em Judéia e Samaria que necessitavam ouvir o evangelho,
mas Deus fez questão de enviar um missionário, um grande missionário, para falar aquele eunuco, pois a vida daquele eunuco era preciosa para Deus. Quão maravilhoso, meus irmãos, é o amor de Deus. Né? Quando eu olho para isso, eu vejo assim o Deus extraordinário que nós temos, o Deus pessoal que nós temos. E isso me mostra que Deus se importa com a minha e com a sua vida. Né? Deus se importa comigo, como você, como indivíduos. Não somente como no meio do bolo de um bocado de gente. A igreja, a minha igreja, é o povo que eu salvei ali. Não, é a minha igreja, mas ao mesmo tempo é Teles, é Johnny, é Kelly, é Micaele, é Felipe, é Giovana. São pessoas. E com cada indivíduo, ele tem uma preocupação, um amor, uma misericórdia, uma graça especial. E isso é maravilhoso, ter esse Deus pessoal. Por isso que é importante, meus irmãos, que eu e você tenhamos a nossa experiência com Deus. Não adianta você ser parte de uma família evangélica. Não adianta você, seu pai, seu avô, seu bisavô, você ser a quinta, sexta geração de crente na sua casa. Não. Você precisa ter sua experiência com Cristo. Você precisa ter o seu encontro com Deus e que sua vida precisa ser tocada de forma pessoal por Ele. Sabe? De forma que, se as pessoas da sua família de repente decidem se afastar do Evangelho, você sabe em quem você crê. Você sabe que a sua experiência foi com Ele. Né? E isso faz toda a diferença. Deus se importa também, meus irmãos, com a vida daqueles que muitas vezes a sociedade ou nós mesmos desprezamos ou achamos muito distantes do Evangelho. Deus se importa com essas pessoas. Às vezes, nós não nos dispomos em ir em busca de pessoas improváveis, de pequenos grupos. Às vezes, a gente não se dispõe em busca dos mais necessitados, daquelas pessoas que talvez a sociedade despreze. A gente muitas vezes despreza essas pessoas também no nosso coração. Mas nós precisamos aprender com Filipe e estar dispostos a evangelizar tanto as multidões quanto os indivíduos. E diz o texto que o homem foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Eu fico imaginando essa cena, né? O cara vinha lendo o texto de Isaías e tentando entender ali e tal, e sem entender o que estava acontecendo. Mas depois que Filipe encontra com ele ouve o evangelho, ele é batizado. E Filipe vai embora. E é interessante porque, fico imaginando essa cena, né? Quando eles levantam, sai da água. Oxi, cadê Filipe? Cadê o homem que me evangelizou? Cadê o missionário? Cadê o evangelista? Foi-se embora. E ali ele não precisa entender, ele não precisa, sabe, ter a concepção perfeita do que estava acontecendo, mas ele entende uma coisa: Deus se revelou para mim, e por isso agora a minha vida foi transformada. E ele sai cheio de alegria. Ele não precisa entender nada, ele não precisa saber de tudo que está acontecendo, ele não precisa, sabe, ter a compreensão perfeita das coisas, ele precisa saber: Deus se importa com a minha vida. E mandou esse homem que eu não sei nem quem é, talvez eu nunca mais o veja. Talvez eu nunca mais o veja, né? Aqui, nessa terra, nessa vida. Mas eu sei que foi Deus que enviou ele para mim, para falar comigo. E, portanto, agora eu saio alegre. Que maravilha, meus irmãos, é encontrar a Cristo. O Evangelho produz alegria no coração do pecador. Eu lembro do texto lá de Mateus 13, 44, quando, numa parábola, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que, andando num campo, que não era seu, né, encontra um tesouro de valor inestimável. E diz o texto que, transbordando de alegria, esse homem vai e vende tudo o que ele tem, volta e compra o campo. Cristo é o nosso tesouro de valor inestimável. Quando a gente encontra ele, a sensação é essa, é de transbordar de alegria. É de, sabe, não precisar entender, mas simplesmente saber, simplesmente crer que Deus mandou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu sou um destes. Quem encontra a Cristo sai alegre. Quem encontra a Cristo tem alegria, mesmo em meio à adversidade. E consegue, meus irmãos, mesmo em meio à luta, em meio à dor, em meio à dúvida, sabe, ir para os braços do seu Salvador e encontrar alívio, encontrar paz. E aí eu queria perguntar para você nessa noite: você já encontrou a Cristo? Será que você que me escuta nessa noite, que me assiste aqui, já teve um encontro verdadeiro com Ele? E experimenta essa alegria? Não estou dizendo que você não vai ter tristeza, que você não vai ter momentos difíceis na vida, mas aquele que tem Cristo, ele tem uma alegria que se renova. Ele tem uma alegria que não depende de uma festa, que não depende de um copo de cerveja, que não depende, talvez, de uma droga, de uma amizade, sei lá, de qualquer coisa que esse mundo possa trazer.
mas às vezes ele vai fechar a porta do quarto, como acontece muitas vezes comigo, sabe? Tipo, eu digo isso, assim, emocionado, porque Deus é real, sabe, meus irmãos? Assim, Deus é real. E quantas vezes a gente entra no nosso quarto, tipo, vai para, sei lá, um lugar sozinho ali e vai falar com Deus. E entra quebrantado, entra pesado, entra angustiado e sai aliviado. E sai alegre porque sabe que não está sozinho nesse mundo. Mas, como até eu falei semana passada, né? O meu pastor está comigo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. E isso é maravilhoso. Eu queria fazer com que você pensasse sobre essa verdade. Será que eu tive esse encontro com Cristo? Será que Cristo é real para mim? Será que eu tenho esse acesso a Deus? E que, se isso não aconteceu ainda, você possa se voltar para Ele hoje. A vida disponível, a salvação disponível. Ele ainda está acessível. Ele ainda pode ser encontrado. Busque a face dele. Logo após o batismo, o Espírito arrebata Filipe para Azoto. Né? A palavra que é usada é justamente essa, como se fosse um sequestro, a palavra do grego lá. Até estava conversando com o Pedro sobre isso, né? E Azoto é uma cidade que fica quilômetros ao norte daquela estrada. E ele vai seguindo para o norte, evangelizando, até chegar em Cesaré. Então, Filipe estava ali, evangelizou, cumpriu a missão, foi arrebatado, apareceu em outro canto, continuou evangelizando, foi seguindo até Cesaré. Né? Milagres aconteciam na vida de Filipe assim, né? Não precisava ser domingo, ser dia santo, ser feriado, não. Segunda a sexta, normal, eram os milagres, o Espírito Santo fazendo, guiando, glorificando o nome dele ali, em Filipe, através da vida de Filipe. Que bênção, meus irmãos. Que mais uma vez eu digo, que nós possamos ter essa experiência de ser guiados pelo Espírito. Né? E isso no natural e no sobrenatural, para a glória de Deus. Filipe já foi visto em outro lugar, e ali ele continuou sua missão, né? Evangelizando de cidade em cidade, até chegar em Cesaré. E aí é interessante que, se você for estudar o livro de Atos, você vai ver que Filipe passou a morar em Cesaré, né? Ele ficou ali. Tanto que, se você for olhar o capítulo 21 de Atos, você vai ver que diz que, acho que foi Paulo, chegou lá e ele estava, e foram para a casa de Filipe. Né? E Filipe tinha, inclusive, 4 filhas que profetizavam. A casa de Filipe era uma bênção. Olha, uma pessoa que você pode seguir como exemplo na sua vida é Filipe, que até as filhas dele profetizavam. Era um povo cheio de Deus. Filipe era um servo disposto e obediente, meus irmãos. Ele não perdia tempo em cumprir a missão que Deus tinha lhe dado, que era ganhar almas para Cristo. Então, no caminho de Azoto até chegar em Cesaré, ele vai pregando. Ele vai ganhando almas para Cristo. Ele vai encontrando com eunucos, ele vai encontrando com etíopes, ele vai encontrando com judeus, com samaritanos. Quem passasse na frente de Filipe era um alvo do amor de Deus, era alvo do evangelho. Eu queria perguntar para vocês, quantas vezes nós temos sido displicentes? Nós temos sido servos maus, não cumprindo nossa missão? Quantas vezes nós temos adiado a obediência às ordens do nosso general? Quantas vezes nós temos nos envolvido com o negócio dessa vida? Como Paulo diz a Timóteo lá, né? Que o soldado que se alista para o exército de Deus, ele não se envolve com... O bom soldado não se envolve com o negócio dessa vida. Mas quantas vezes nós temos nos envolvido demais com os negócios dessa vida? Quantas vezes a gente tem se dedicado demais, horas demais, tempo demais, esforço mental demais, sabe? Dinheiro demais nas coisas dessa vida. Filipe era uma disposição do Espírito para ir para onde ele quisesse enviar. Quantas vezes a gente se envolve muito profundamente com as coisas dessa vida e não dispomos para servir a Deus guiados por seu Espírito? Parece, meus irmãos, que a gente está muito disposto a investir na nossa carreira, sabe? A fazer cursos e aprender coisas novas e se qualificar e adquirir bens e adquirir riquezas, mas dificilmente a gente se dispõe nas mãos do Espírito de Deus para fazer a sua obra. É impressionante porque quem tem um certo tempo de igreja já sabe disso, que a igreja normalmente é um lugar que tem muita gente frequentando, mas pouca gente trabalhando. E normalmente, quando você vai procurar as pessoas que trabalham, são sempre as mesmas pessoas. É sempre o mesmo grupo, porque são as pessoas que estão dispostas. Então, normalmente, quem faz alguma coisa na igreja sempre faz mais de uma coisa. Porque se a pessoa se dispõe, aí acaba que ela acaba fazendo muitas coisas, porque tem muitas a fazer e pouca gente. Né?
a realidade é difícil. Mas se você for olhar, por exemplo, quantas pessoas que estão na igreja estão investindo na sua carreira, no seu trabalho, nos seus estudos. Nós somos uma igreja que, graças a Deus, entende isso. Estava até dizendo, não, vai ser comigo nessa semana isso. Nós somos uma igreja que entende que a gente não vai enricar só porque é crente, não vai ganhar tudo nessa vida só porque é filho de Deus. Então a gente estuda, a gente sabe que Deus abençoa o trabalho, então a gente estuda, a gente trabalha. Graças a Deus tem muita gente aqui que faz mestrado, doutorado, tem gente aqui que tem boas profissões, graças a Deus, e Deus tem honrado a gente por isso. Mas, meus irmãos, nós também precisamos ser as pessoas que dedicam o nosso tempo, nossos recursos, nossa vida, não somente para essas coisas, não somente para crescer e para, sabe, melhorar nas coisas dessa terra, mas nós precisamos investir os nossos recursos, nossos tesouros na eternidade, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam, né? Porque Jesus já disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Diz a tradição que o etíope voltou e evangelizou o seu país. Ele não ficou com essa alegria só para ele. E aí eu quero dizer a você, nós não podemos guardar essa alegria. Se você tem essa alegria, você não pode guardar ela para você mesmo, retendo dos outros. Você está roubando as pessoas de ter essa mesma alegria que você tem. Você não está cumprindo sua missão. E nós temos, meus irmãos, por causa disso, por causa dessa preguiça espiritual, por causa dessa falta de coragem, por causa dessa falta de ousadia, de propósito na vida, nós temos perdido a oportunidade de ser usados por Deus poderosamente nessa vida, de formas extraordinárias. Nós temos perdido a oportunidade de ver o poder de Deus agindo, de ser instrumento de transformação de vida nessa terra. Já imaginou você ser instrumento de transformação de vida nessa terra? Já imaginou tipo, pessoas olhar e dizer assim, eu estou aqui hoje porque foi Samuel que me evangelizou, porque Deus usou a vida de Teles para falar comigo lá no trabalho, porque Deus usou Hillary na faculdade para me mostrar o Deus que ela servia. Já imaginou que bênção, meus irmãos? Isso não tem coisa mais valiosa nesse mundo, sabe? Do que você ser instrumento nas mãos de Deus. E a gente tem perdido isso, por conta da nossa visão, que muitas vezes está tão para baixo, sabe? A gente está olhando tão para baixo quando a gente devia estar olhando para cima, a gente devia estar olhando para o nosso Salvador, a gente devia estar olhando para a eternidade. Que o Senhor possa fazer isso conosco. Eu queria ler para vocês aqui, para a gente terminar, a história de um evangelista, um grande missionário, que o pastor Hernandes contou essa história. O nome dele é Alexander Duff, ele era escocês, presbiteriano, e depois de investir longos anos da sua vida na evangelização da Índia, ele voltou à Escócia, o seu país, para cuidar de sua saúde e despertar novos obreiros. Numa seleta assembleia de jovens, ele pregou um sermão com senso de urgência e fez um apelo para que os jovens se levantassem como missionários. E ele fez isso com muita veemência. E aí nenhum jovem atendeu. Ninguém se despertou para isso. Ele ficou tão abatido que ele teve uma parada cardíaca no púlpito. Imagina. Correram com ele para uma sala perto do templo e massagearam o peito dele para trazer ele de volta, né? E aí, quando ele recobrou as forças, ele disse, eu quero voltar para o púlpito. Eu não quero parar aqui, não. Vou voltar para o púlpito. E quando ele chegou no púlpito, diz o texto aqui de Hernandes, conta a história, né, na verdade, com uma voz embargada pela emoção. Ele se dirigiu aos jovens novamente e ele disse assim, olha que palavras fortes, se a rainha da Escócia convocasse vocês para ir para qualquer lugar do mundo, numa missão diplomática, vocês iriam com orgulho, eu tenho certeza. Mas o Rei dos Reis, aquele que deu a sua vida por vocês, convoca vocês para atenderem ao seu chamado, e vocês não querem ir? Então, eu vou, já velho e doente. Eu não poderei fazer mais muita coisa, não, mas pelo menos eu morrerei às margens do rio Ganges, e os indianos saberão que alguém os amou. E é muito forte isso, meus irmãos. Ele disse assim, os indianos saberão que alguém os amou, e se dispôs a levar-lhes as boas novas do Evangelho. Que amor que esse homem teve, meus irmãos, em dizer isso. Diz a história que, nesse momento, dezenas de jovens tocados pelo poder da palavra se levantaram e atenderam ao chamado de Deus e foram para a Índia como missionários. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa vida? O que nós temos feito com nossas vidas nessa terra?
Sabe, uma coisa que eu tenho pensado também, esse tempo de pandemia é tempo de falar a verdade de Deus também, de proclamar o seu evangelho. Você pode fazer isso nas suas redes sociais. Tem tanta gente fazendo live de tanta coisa. Tem tanta gente fazendo vídeo de tanta coisa, tutorial de tanta coisa, stories com cada besteira, TikToks e TikToks. Você pode ser luz nessa geração, no seu Instagram, no seu Facebook. Você pode mandar uma mensagem do WhatsApp de esperança para pessoas nesse tempo. Sabe, o problema é que a gente desperdiça nosso tempo, a gente desperdiça a nossa vida com tantas coisas fúteis e passageiras. Mas nessa noite, minha oração, meus irmãos, é que o Senhor nos conceda vida para glorificar o seu nome. E coragem, disposição para ir aonde Ele nos mandar ir. E graça para fazer aquilo que Ele nos mandar fazer. E assim o nome dele seja glorificado através de nossas vidas. Eu queria deixar um texto aqui para a gente meditar nele, como resumindo essa história toda que a gente estudou hoje. E para vocês memorizarem também, eu acho que é importante a gente sempre memorizar textos bíblicos. É um hábito importante ter sido perdido nos nossos dias. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu e você possamos ser como Isaías, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o Senhor quer me mandar para o outro lado do mundo, amém. Se o Senhor quer me mandar aqui para o sertão do Nordeste, amém. Se o Senhor quer me deixar em Campina Grande, se o Senhor quer me deixar dentro de uma empresa trabalhando, amém. Eu só quero que o Senhor me use aonde quer que o Senhor me enviar, para onde o Senhor me mandar, onde o Senhor me colocar, em qualquer estrada, em qualquer deserto, em qualquer Samaria, em qualquer Cesaré que o Senhor me colocar. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Amém, meus irmãos? Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, a tua palavra que é viva, Pai. A tua palavra que é eficaz. A tua palavra, Deus, que penetra no nosso coração e vai rasgando tudo lá dentro. Deus, e vai convencendo a gente do pecado, vai nos mostrando como somos falhos e como carecemos da tua graça. Deus, eu quero te pedir nessa noite, Deus, trata com cada um de nós, de forma específica, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos confrontar naquilo que nós precisamos ser confrontados, nos corrigir naquilo que nós precisamos ser corrigidos. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa nos fazer, Deus, mais parecidos com Cristo. Nos ajude, Senhor Deus, a seguir o exemplo de Filipe. Deus, a ir para onde o Senhor nos mandar, Deus, a fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para fazer e não tardar. Não ficar questionando, não ficar, Deus, esperando explicações maiores, esperando, Deus, compreender tudo perfeitamente. Mas simplesmente te obedecer, Pai, na fé de que o Senhor cuide, de que o Senhor sabe o que está fazendo. Nós possamos, Deus, aproveitar, Deus, os lugares em que estamos, as pessoas que conhecemos, os relacionamentos onde o Senhor nos colocou, para que nós possamos ser luz, Pai, no meio deles. Em nome de Jesus Cristo, não deixe que a gente viva de uma forma desorientada, sem perceber o que está acontecendo, mas que a gente possa viver de forma intencional, que a gente possa viver de forma missional, que por onde a gente passar, as pessoas que o Senhor nos colocar no caminho delas, Pai, possam ouvir a tua voz, possam ouvir a tua verdade, possam ouvir a tua palavra, Deus, e que o Senhor nos use, Pai, no poder de teu Espírito Santo. Não na nossa capacidade, Deus, porque nós somos falhos e fracos, mas no poder do teu Espírito, Deus, que é capaz de transformar vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos viver uma vida digna da vocação com que nós somos chamados. Glorifica o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu te oro e te agradeço. Faz de nós, Pai, uma cidade do Monte Santo, para cada jovem que está aqui nessa reunião online hoje à noite. Servos e servas do Senhor, evangelistas, Pai. Onde quer que o Senhor nos colocar, no que quer que o Senhor nos mandar fazer, nós possamos ter essa visão, essa ousadia e essa graça. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.